tem dois professores muito importantes que definiram muito do que a gente conhece como yoga, que é o professor Hermógenes, de um lado, que inclusive tem um filme super bonito que eu indico que vocês vejam, chama Eu Maior, um filme produzido aqui no Brasil. É lindo esse filme, e um dos principais palestrantes, ou das pessoas que falam, é esse professor Hermógenes. E tem o De Rose, você já deve ter conhecido algumas escolas do método De Rose, do Swastika Yoga, né? E eles têm visões muito diferentes, e eles ajudaram a construir essa visão de yoga que aqui no Brasil ficou forte. O professor Hermógenes é um professor que tem um vínculo um pouco mais, para isso que eu estou dizendo, da yoga terapia, do yoga ser adaptado, do yoga ser para realmente qualquer pessoa. Ele também fez um sincretismo com o cristianismo, que é normal, o yoga, ele, aonde ele vai, como todas as coisas, né, acaba ocorrendo esse sincretismo com a cultura local. E Hermógenes trouxe um pouco disso, a ideia de que Jesus era um yogi, por exemplo, por ser uma pessoa que tinha bastante consciência, não só de si, como eu disse antes, né? O yoga é esse processo da gente sair do nosso mundinho, de nós como centro, e se perceber como um eu maior, como parte de algo maior, né? E contribuir com o nosso mundo externo. Então ele trouxe um pouco dessa ideia de que Jesus é um yogi, né? E também esse processo da yoga para todos. Já De Rose teve um processo de que o yoga é para pessoas saudáveis e mais voltado para o yoga enquanto performance. Então, essas duas formas de ver o yoga ficaram muito conhecidas. E depois, quando o yoga chegou nos Estados Unidos, lá na década de 90, mais ou menos, não que chegou nos Estados Unidos, chegou muito antes, mas que ele entrou no fitness, na indústria fitness, o yoga teve esse boom lá em 95 para frente, mais ou menos. O yoga foi admitido ao mercado. Então, essa coisa de o tapetinho, a roupinha certa, o bloquinho, tudo bonitinho, e você pode vender esses produtos, você faz um curso de formação que tem uma metodologia bem fechada, e entrou nessa modulação fitness, né? E aí, sim, ele virou uma coisa, assim, gigantesca, e hoje é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo, imagine. Então, explodiu por conta disso. Só que junto com essa visão que é próxima aqui no Brasil do De Rose e dos americanos de fitness, de você ter etapas, você faz uma sequência, uma série, daí você passa para o nível 2, assim, esse processo fez com que o yoga crescesse, mas ao mesmo tempo trouxe junto esse apelo muito ao lado estético da prática. O lado estético da prática, ele não é algo que veio da origem do yoga, no sentido de que como estou aparecendo nessa postura, esse pé está certinho aqui, com a mão assim, como que eu estou aparecendo, essa postura no Instagram, né? Isso são coisas novas da prática de yoga. E é claro, se eu postar uma postura lá do yoga normal, talvez eu não ganhe tantos likes, mas se eu postar uma postura sem camisa, de cabeça para baixo, e fazendo uma coisa que ninguém consegue fazer, eu vou conseguir ter mais chamadas, né? Vou chamar mais atenção. Só que junto com isso, criou-se uma epidemia de yoga nessa coisa que afasta as pessoas. Então, todo mundo que chega para fazer yoga tem que quebrar um pouco essa ideia, porque realmente parece que você olha aquelas pessoas, meu Deus, isso não é para mim. Eu penso, eu sou uma dona de casa, eu tenho dores nas costas, porque eu trabalho demais, e eu só quero fazer algo que me acalme. Eu olho aquela pessoa fazendo aquelas coisas esquisitas, e falo, o que eu quero com isso? Né? Então, veio desse lugar, mas não precisa ser assim. Como eu disse no início, a maior habilidade do professor de yoga é conseguir, eu acho que do educador físico também, conseguir enxergar o que aquela pessoa que está na tua frente precisa. E não aquilo que você quer que ela faça. Eu mesmo recebo aqui, às vezes, pessoas que vêm de personal trainers que querem que a pessoa fique super forte, por exemplo, que ganhe hipertrofia, que ganhe músculo, e que não sei o quê, e a pessoa não quer aquilo. Ela não quer, não tem esse objetivo. Mas aquilo é tão forte no mundo fitness que a pessoa quer impor aquilo pro aluno. E às vezes isso gera lesão, daí chega até mim para que eu possa lidar com aquilo. Então, o yoga é sim para qualquer pessoa. Tem até uma palavra, se a pessoa consegue respirar, ela pode fazer yoga. Mas aí o professor tem que desenvolver esse nível de sensibilidade, empatia, para entender o que aquela pessoa precisa, e aí também entender esse mundo de técnicas, de práticas e de filosofia do yoga, para conseguir aplicar para ele o que ele precisa.
É claro que hoje, como a gente tem, sei lá, turmas de yoga com 20, às vezes 40, 50 pessoas, é mais difícil de fazer essa peneira, né? Porque é muita gente na turma. Como é que você vai se adaptar? E ainda mais hoje, com o Zoom, você está atendendo pessoas online, às vezes 50 pessoas online, você consegue enxergar a pessoa. Aí você tem que reduzir a um campo de segurança e efetividade. Mas, em geral, a prática de yoga é menos pessoas, ou até individual, idealmente. E aí você entende qual é a demanda dele, desse aluno, e entrega aquilo que ele precisa. Em muitos casos, pessoal, não vai ter nem físico, não vai ter nem prática física, não vai ter corpo. Eu tenho aluno que está comigo há 4 anos e não tem nada de corpo. Pode ser só conversa com base em todo esse cabidal filosófico para ajudar num relacionamento difícil. Eu tenho uma aluna que perdeu o filho, que se suicidou com 20 e poucos anos. Não vou ficar passando um monte de postura para ela. Vou tentar compreender junto com ela, a partir de um lugar de empatia, como lidar com aquela situação, talvez em alguns momentos utilizando o corpo que absorve essa carga emocional, é óbvio, mas não só o corpo. Respiração, meditação, relaxamento, reflexão, estudo, troca, tudo isso vai fazer parte desse processo. Então, quando a gente entende o yoga não só como uma prática física, como eu estou explicando para vocês, mas como algo muito mais amplo, ele pode ser adaptado à pessoa. Eu tive uma aluna, por exemplo, que é lá do yoga voluntário, que apesar que tem pessoas que não ouviram a primeira parte da conversa. Eu faço um projeto voluntário já há 10 anos na comunidade do Pilarzinho. E, assim, são pessoas, a maioria das pessoas nunca teve acesso à educação, por exemplo. Então, assim, tem que começar no básico, como respirar, como você, assim, está sentindo o seu corpo. E uma das senhorinhas estava se sentindo mal, assim, em casa, e não tinha um momento para ela, e ela, com muito trabalho, a gente conseguiu fazer com que ela tivesse um lugar dentro da casa dela, que é a casa dela, mas todo mundo ia se acoplando em cima dela, ela ajudava todo mundo, filho, marido, blá, 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 e não tinha lugar dela. Com muito tempo, depois de 2 anos, a gente foi aos poucos, eu falei, eu quero que você tenha um espaço para você. Um espaço para você fazer a sua oração, para você botar as pernas para cima na parede e ficar em silêncio. Foi um processo para conseguir. E ela conseguiu. E quando ela conseguiu, ela queria fazer uma meditação. Eu não vou passar uma meditação em sânscrito para ela, não vou passar um mantra hindu para ela. Ela gostava muito de Padre Marcelo Rossi. Tipo, eu, sinceramente, eu não gosto de Padre Marcelo Rossi. Não tem nada contra, mas não gosto. Se eu pensasse, o que eu gosto? Nossa, eu gosto de tal coisa, eu vou passar para ela, porque isso é tão bom, eu tenho certeza que ela vai gostar. Ela gostava de Padre Marcelo Rossi. Era Padre Marcelo Rossi que fazia ela acessar um lugar emocional nela de conforto, de leveza, de amorosidade. Então, a gente fez uma prática que ela ficava em silêncio e no momento certo ela colocava a musiquinha do Padre Marcelo Rossi e ouvia com atenção a letra. E aquilo fazia ela acessar o coração dela. Era o momento dela, entende? Era o momento que ela não estava cuidando do marido, ela não estava cuidando do filho, ela não estava cuidando da casa. Era o momento que ela tinha para ficar em silêncio e se conectar com um lugar mais profundo dentro dela. Então, nada de corpo, nada de hinduísmo, nada de mantra. É o que aquela pessoa precisa. Entende? Então, por isso que nesse contexto, é mais o olhar do professor que tem que se afinar para entender o que ele precisa e, ao mesmo tempo, entender o que é o yoga. O yoga é um pouco desse processo de você encontrar o seu coração, de você ter um espaço de silêncio no seu dia, de regeneração. Então, essa é a filosofia, digamos assim. E aí, a forma, o formato, como que eu vou entregar isso para a pessoa, isso vai variar. Então, uma pessoa, menos instrução, ou não vou falar coisas complicadas, se ela já tem relação com o objeto que traz ela para o coração, para um estado emocional profundo, é isso que eu vou entregar para ela. Entende? Então, nesse sentido, o yoga pode ser para qualquer pessoa. Agora, a prática que se tornou conhecida como yoga, Surya Namaskar, muito exigente e posturas difíceis, essa eu definitivamente não recomendo a todas as pessoas. Importante que tenha um professor que entenda aquele sistema e possa adaptar para que não haja sei lá, algum problema ou que a pessoa se machuque. Se você faz corretamente, você não vai se machucar. O nível de lesões numa prática de yoga, pelo menos dos meus alunos, é muito, mas muito, muito baixo. Muito baixo. Porque sempre a prática é adaptada à demanda daquele que chega.